Oi pessoal, bem-vindos ao Aruanda, Reino da Paz. Espero que estejam todos bem. Quero agradecer o carinho de vocês. Sempre tem alguém aí deixando uma palavrinha de carinho para mim. Isso me incentiva muito, tá? E quero aproveitar para pedir para vocês que vocês curtam, que vocês façam algum comentário, nem que seja assim o mais simplesinho, nem que seja só um coraçãozinho, tá? Para ajudar o YouTube a enxergar o nosso canal, tá? Para que essas mensagens vão aí para mais e mais pessoas, nosso canal cresça e apareça. Então, o que eu quero falar nesse vídeo? Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o que a gente tem que saber, que é importante a gente saber para poder fazer o nosso desenvolvimento mediúnico em casa, ou quem já está desenvolvido, né, já está um pouco mais adiantadinho, incorporar em casa, sem assim ficar preocupado, sem ficar com medo, sem se prejudicar também, tá? Porque o plano espiritual não tem só anjinhos lá não, vocês sabem, né? Tem gente de todo jeito, é igualzinho aqui, tá? O plano espiritual é igualzinho aqui. Você sai na rua, você vai encontrar gente boa, gente ruim, e você não sabe, não tá escrito na testa, né? Só quando alguém faz alguma coisa que para você ou para alguém que a gente vê alguém fazendo alguma coisa de errado com alguém, que a gente, né, percebe a índole ali da pessoa. Mas assim, o plano espiritual, quando a gente começa a se relacionar assim mais, porque nós sempre estamos nos relacionando com o plano espiritual, sempre. Isto é natural, isso faz parte da vida. Mesmo se a pessoa for um ateu, ela vai se relacionar com o plano espiritual. Não vai ser um relacionamento assim, ostensivo, porque ela não está procurando entrar em contato com o plano espiritual, né? Então não é um relacionamento muito assim, né, de troca, né? Mas existe contato. A pessoa recebe, todos nós sempre, mesmo os ateus, recebem influência do plano espiritual, recebe a energia de uma entidade, de alguém desencarnado que chega perto, de um parente que já se foi e que chega perto ali preocupado, passa energia, né? Ou então a pessoa vai em algum lugar e a pessoa capta a energia, a pessoa muitas vezes não acredita em nada espiritual, mas a pessoa tem mediunidade, a pessoa não é uma mediunidade assim muito desenvolvida, e às vezes até tem desenvolvido e tem problemas por isso e não sabe nem como procurar ajuda porque não acredita. Então a pessoa, todos recebem influência. A diferença é que nós que acreditamos, nós que começamos a estudar a espiritualidade, nós que temos esse desejo, queremos muito ter contato voluntário, né? Porque queremos esse contato com o plano espiritual, a gente, né, fica mais... nós vamos atrás de informação, essa é a diferença. Mas o contato sempre existiu, sempre existirá, né? Porque todos têm alma, tudo tem... estamos todos conectados, não tem como, gente, não tem como. Então, assim, a pessoa, então, vamos lá, a pessoa quer começar a fazer um trabalho do seu desenvolvimento mediúnico na sua própria casa. Não deu certo, começou a ir em algum terreiro, não se deu bem, não sentiu que era o seu lugar ou que era o seu momento ainda, mas quer continuar desenvolvendo sozinha em casa. Tem como fazer isto, mas a pessoa precisa ter responsabilidade com ela mesma e se ela mora com mais alguém, com filhos, né, com esposo, com mais alguém, a pessoa tem que ter responsabilidade com ela e com essas outras pessoas. Porque ela vai entrar em contato com a espiritualidade de forma voluntária, então assim, sempre nós estamos em contato, mas quando nós estamos fazendo um trabalho de nos contatar com a espiritualidade, nós vamos estar chamando, né? Nós vamos estar, como a gente diz, esqueci a palavra, oh meu Deus, fugiu a palavra. Nós estamos chamando, nós estamos convidando, né, os guias, os nossos amigos espirituais, estão nos convidando para que eles venham até nós.
Então de repente a gente escolhe um horário, que a gente, da nossa preferência, que nós vemos que vamos ter mais sossego para estar ali fazendo o nosso trabalho de meditação, de conexão, né? Então nós vamos, né, convidar. Embora nossos guias sempre estejam conosco, nós convidando ou não estão conosco 24 horas, porque eles são seres humanos, estão desencarnados, mas são seres humanos, têm os seus afazeres, suas responsabilidades, não ficam 24 horas com a gente. Mas sempre tem alguém ali cuidando, mesmo que à distância, né? Porque para os nossos guias, distância não é problema. Se qualquer coisa que é mais grave que esteja prestes a acontecer com a gente, ou pela qual nós estamos passando, os nossos guias podem vir assim na velocidade do pensamento, porque eles não têm mais o corpo físico e tem a telepatia, né? Como não tem o corpo físico, tem a facilidade para usar a telepatia, a comunicação mental. Então eles ficam ligados, então eles sabem se acontece alguma coisa. Então nós nunca estamos afastados dos nossos guias, mas quando nós nos abrimos, né, intencionalmente para os chamar, né, convidar os nossos guias, nós estamos também intencionalmente mandando sinais, intencionalmente não, nós estamos mandando sinais para outros seres que não são nossos guias, que estão também andando por aí, né, passando pela nossa casa, ou entes queridos que já partiram bem ou partiram mal também, sofrendo, amigos, não, olha, é assim, uma infinidade de possibilidades de conexão com pessoas desencarnadas, que nós estamos nos abrindo intencionalmente, certo? Então, o que nós temos que fazer? Não é ter medo, mas ter responsabilidade. Isto é que é o certo. Nada de medo, mas responsabilidade. Porque o medo, quando nós temos medo de algo, o que acontece é que nós não olhamos a situação de frente. Nós ficamos... não vamos estudar sobre o assunto. Nós não queremos pensar muito sobre o assunto. Então, isso não ajuda. Então, o negócio não é não ter medo, mas ter responsabilidade. Da mesma forma que nós escolhemos amigos, da mesma forma que nós muitas vezes escolhemos até, por exemplo, ter amizade com um vizinho ou não, porque nós nos simpatizamos, sentimos aquela afinidade, então temos a vontade de ter amizade com esse vizinho que mora ao lado, ou então não sentimos afinidade e não temos muita conversa, cada um na sua. Com o plano espiritual é a mesma coisa. Só que com o plano espiritual a coisa é mais sutil. Quando nós estamos diante de uma pessoa que tem um corpo físico, um encarnado, nós fazemos, sem querer, a gente escaneia a pessoa, né? Sem querer, que não é muito certo fazer isso, mas a gente faz um escaneamento da pessoa e a gente vai com a cara da pessoa, não vai com a cara da pessoa. Inconscientemente a gente repara no jeito da pessoa, até no cheiro da pessoa, se a pessoa toma banho ou não toma banho. A gente não liga para minhas brincadeiras, tá? Porque eu sou assim. Se a pessoa penteou o cabelo, não. Se a pessoa tá suja ou não. Se a pessoa, as cores da roupa que a pessoa gosta de usar, se tem a ver, se a gente gosta também, o jeito da pessoa se arrumar, o jeito da pessoa falar, né? E depois, quando começamos a conversar com a pessoa, a gente pode fazer ali uma avaliação também do mental da pessoa, as crenças, o jeito da pessoa, a personalidade, o emocional. A gente faz um apanhadão aí, né? Às vezes, na maioria das vezes, eu acho que a gente acerta uma porcentagem boa daquilo que a gente avaliou. Muitas vezes a gente também pode errar feio. A gente faz uma ideia da pessoa e depois, quando a gente começa a conhecer mais a pessoa, a gente vê que não era bem aquilo. Acontece também. E tem também a energia. Tem energia. Às vezes a pessoa tá tudo bonitinha, bem arrumadinha, cheirosinha,
todo jeito, todo sorridente, e a gente sente a energia da pessoa também. Nós sentimos, ainda mais quem tem mediunidade, sente bem a energia da pessoa. Também podemos nos enganar também, tá? Não somos Deus, nós podemos se enganar. Nós temos a divindade dentro de nós, mas o nosso ego é danado. O nosso ego pode atrapalhar essa percepção, né? Então a gente também não pode confiar 100% nisso, não, que achar que tudo é intuição, tá? A gente tem que ficar sempre ali fazendo uma autoanálise para saber, será que não é a coisa do meu ego? Será que eu que chatice minha, né? Que sei lá. Então assim, mas muitas vezes a gente capta assim, a energia da pessoa, muitas vezes. Com o relacionamento com as pessoas desencarnadas, que a gente chama de guias, de entidade, de seres, a gente põe esses nomes aí, né? Estranhos. Menos o nome de guia, que não acho estranho, mas assim, entidade, acho estranho, né? Então, assim, com o relacionamento com as pessoas desencarnadas, que não têm corpo físico, o que vai contar mais é a energia. Porque eu não estou vendo a pessoa, a não ser quem tem a vidência, tá? Mas um espírito esperto, inteligente e mal intencionado também pode disfarçar a sua aparência. Também tem essa. Mas a energia não consegue disfarçar. Então, para nos comunicarmos com o plano espiritual, nós temos que desenvolver esta sensibilidade, esse dom que todos nós temos, de perceber a energia do outro, ficar sentindo ali a energia. Para perceber a energia do outro, nós temos que também ter aquele hábito de olhar para dentro de nós, nos sentir a nós mesmos, saber quando estamos bem, quando não estamos bem. Nós temos que estar sempre trabalhando, meditando, trabalhando no autoconhecimento, para conhecer o nosso padrão vibratório, o nosso próprio padrão vibratório. Como que eu estou sempre? Sou uma pessoa irritada? Sou uma pessoa ansiosa? Sou uma pessoa que está sempre lá pensando mal de todo mundo? Sou uma pessoa medrosa, tá? Qualquer coisa eu estou assustada. Assim, fazer uma autoanálise geral. Analisar tudo, está sempre acostumado com isso. Porque aí nós vamos conhecer qual é o nosso normal, aquilo que a gente fica mais vibrando. Nós temos que, para conhecer a vibração, ter certeza que nós estamos captando mesmo uma vibração que não é nossa, nós temos que saber qual é a nossa vibração. Então, a pessoa que não medita, uma pessoa que não está acostumada a fazer essa autoanálise, ela pode ser enganada por uma entidade. Uma pessoa sem corpo físico, desencarnada, ela pode ser enganada. Essa entidade pode se camuflar. Mas, se ela está acostumada a se autoavaliar, conhecer as próprias energias, ela vai perceber quando chega uma energia diferente. E a entidade, né, o espírito, não vai conseguir enganar ela o tempo todo. Porque ninguém consegue mentir o tempo todo. E em questão de energia, não dá para ficar o tempo todo fazendo de conta que tem uma outra vibração. A energia não dá para enganar o tempo todo. Então, para entrarmos em contato com o plano espiritual, sozinhos, com um bom nível de segurança, sem estar ali com outros médios em torno de nós, fazendo a guarda, vigiando ali para nós, nós temos que primeiramente nos conhecer, saber, estar sempre prestando atenção para ver as nossas próprias variações de energia e também termos convicção daquelas virtudes que nós já conseguimos trabalhar em nós. Nós temos que ter virtudes, nós temos que ter um bom nível de virtude. Se nós queremos trabalhar com espíritos de luz, seres desencarnados que têm luz espiritual, estão em um bom nível de consciência, nós temos que estar também nesse bom nível de, pelo menos mais ou menos, chegando ali. Pelo menos mais ou menos parecido com o nível de energia dessas entidades que nós queremos contatar.
Então nós temos que ter essa certeza. Nós temos que avaliar tanto a nossa energia, que estamos acostumados a vibrar, em qual mundo, em qual bolsão de energia nós vivemos a maior parte do tempo. E temos também que ter a convicção do nosso nível moral, daquilo, das nossas crenças, aquilo que a gente ter a certeza do que para nós é o certo, é o errado. Nós temos que ter as nossas convicções para a gente poder fazer avaliação da energia de outros seres que se aproximam de nós. Então, para fazer um trabalho de contato com o plano espiritual, seres do plano espiritual, nós temos que partir de nós mesmos. Aí sim, se nós sabemos avaliar a nossa energia, não ficamos assim nos enganando, né, a nós mesmos. Quando a gente está numa energia baixa, a gente fazer a autoanálise, saber quando a gente sente inveja, porque a gente às vezes sente inveja, saber e por que a gente está sentindo aquela inveja. Quando a gente sente raiva, saber por que eu estou sentindo essa raiva, quando eu comecei a sentir essa raiva, o que aconteceu para eu sentir essa raiva, por que eu senti isso. Estar sempre fazendo esse trabalho, sempre analisando ali como o nosso ego trabalha, né? Para nós nos conhecermos, conhecer a nossa energia, a nossa vibração, saber conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, e tomar cuidado com esses pontos fracos, procurar ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer para me fortalecer nesses pontos fracos aí. Onde que estão as minhas sombras? O que eu posso fazer para iluminar isso aí? O que eu posso melhorar na minha alma, na minha mente, na minha forma de ver, de pensar, de sentir, de reagir às coisas que me acontecem, para eu melhorar esse padrão, esse meu padrão vibratório nesta questão, por exemplo. Que às vezes a gente tem uma boa vibração em várias coisas, em várias formas de pensar, em várias situações, mas sempre tem alguma coisinha que pega. É o nosso ponto fraco. Então nós temos que trabalhar os nossos pontos fracos, tá? Alguém pode ser o sexo, né? Aqui não tem ninguém julgando ninguém. Dizem que o sexo é uma das maiores provações que tem, né? Que é o dinheiro, a beleza e o sexo. Diz que tem almas assim maravilhosas que levaram os tombaços aí por causa do sexo. Então assim, tem gente que o ponto fraco é o sexo, né? Tem gente que o ponto fraco é comer. Come demais, come demais, come demais. Tem gente que o ponto fraco é um vício de bebida. Tem gente que o ponto fraco é ficar falando da vida dos outros, né? Ficar criticando, né? Tá sempre criticando alguém. Então, assim, ansiedade, a pessoa não tem paciência para nada. Todo mundo tem um ponto fraco. Então, fazer essa autoanálise e ver qual é o meu ponto fraco e começar a trabalhar isso para melhorar. Porque é através dos pontos fracos que as entidades mal intencionadas tentam nos pegar, fazendo armadilha para nós, tá? Então assim, tá sempre trabalhando. Quando a gente faz esse trabalho, não é que a gente vai virar anjinho de uma hora para outra, não vai. Nós vamos nos aperfeiçoarmos de uma hora para outra. Mas, quando nós fazemos isso de forma sincera, primeiro, a gente sempre acaba chamando a ajuda espiritual dos nossos protetores, né? Chama Jesus, chama Maria, chama os Preto Velho, a gente chama nosso anjo guardião, a gente chama. Então a gente está sempre ali chamando por eles. E eles, pelo lado deles, estão sempre atentos. Porque é tudo o que eles querem. Tudo que os nossos mentores, nossos guias querem é que façamos esse trabalho de melhoramento, de reforma íntima, de autocura. É isso que eles querem. Aliás, foi para isso que nós nascemos, né? Foi para isso que eles nos ajudaram a reencarnar nesse planeta. Então eles ficam assim muito contentes e eles dão um crédito pra gente. Eles ficam atentos. Olha, o meu protegido lá tá trabalhando, tá fazendo melhor. Então eles vão ficar cuidando da gente. Quando nós somos sinceros com o nosso trabalho íntimo, nós somos amparados.
Então, nós temos uma proteção. Então, e quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, que nem desenvolver a mediunidade em casa, nós já temos ali uma proteção. Mas também nós não podemos baixar a nossa guarda. Porque aquilo que nos afetar, não vai afetar só a nós. Se nós moramos com os filhos, temos um esposo, né? Os homens aí têm a sua esposa. O que acontece? Se você começar a ser afetado, invadido, atacado pela má intenção de um ser, uma pessoa desencarnada, uma entidade mal intencionada, você vai começar a ter problemas emocionais, né? E aí, isso daí, as pessoas que estão junto com você vão começar a ser afetadas também, né? E tem outra coisa também. Geralmente numa família, tem todo mundo ali compartilhando o mesmo DNA, né? A mediunidade, ela é transmitida geneticamente. Se você tem mediunidade, provavelmente, gente, é quase 100%, seus filhos vão ter, tá? Seus filhos vão ter. Então, você tem que proteger, fazer tudo direitinho, procurar sempre estar bem amparado, protegido, mesmo que você não seja perfeito, mas você está sempre se garantindo ali com a proteção do seu anjo guardião, dos seus guias, para que você não atraia para sua, não faça alianças, não é que atraia, né? Porque espíritos sombeteiros, espírito mal intencionado, eles não precisam ser chamados, eles vêm. Eles vão para a casa da pessoa, eles acompanham a pessoa, são enxeridos, tá? São desocupados e enxeridos. Então, você que tem que estar procurando sempre se proteger através da oração, através do bom pensamento, das boas atitudes, vigiando seu ego não passa na frente da sua consciência, para você ter sempre a simpatia, a confiança dos seus guias, seus protetores, para que você não seja ali joguete nas mãos de obsessores, de entidades mal intencionadas, porque aí isso vai afetar também aquelas pessoas que convivem com você. E se você torna um alvo fácil, uma referência para onde essas entidades podem ir sempre que elas desejarem, elas não vão ficar só com você. Não vão ficar só com você. Se elas estão com você ali e elas veem que tem um ente querido seu que é vulnerável, elas podem atacar essa pessoa também. Então aí que está a responsabilidade, porque você tem que cuidar de você, você tem que estar forte, para você estar sempre em boa companhia, para que essas suas boas, maravilhosas companhias da luz possam também fazer a proteção das pessoas que você ama e que moram com você na mesma casa, que estão com você. Entende? Então, assim, não tem que ter medo da mediunidade, ter medo de fazer um trabalho mediúnico em casa, tá? Desenvolver a sua mediunidade em casa, mas tem que ter responsabilidade, tem que procurar entender, conhecer como funciona a coisa, saber como se portar, como se proteger, para não se envolver em problemas, porque você vai prejudicar você mesmo e pode prejudicar as pessoas que estão com você, certo? Então, assim, é isso que eu posso falar para vocês. Não tem outro jeito de fazer a coisa, tem que ser assim. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar, quando você está fazendo o seu trabalho de desenvolvendo sua mediunidade em casa, eu penso assim, tá? Minha forma de pensar assim que eu faço comigo. Eu não faço, por exemplo, eu sei que um vizinho meu, um parente meu, um amigo tá com um problema. E a pessoa vem contar a vida dela para mim, e eu vejo que a pessoa está precisando de ajuda, eu jamais que eu vou falar para a pessoa vir na minha casa para eu dar um passe nela, para eu
fazer oração, chamar os preto velho para cuidar da pessoa, na minha casa, chamar o Exu, chamar a Pombagira, os guardiões, né, para fazer isso. Não vou fazer isso. Acho que eu fiz isso só uma vez com a minha irmã. Minha irmã veio, porque minha irmã gosta de ler, que eu leio carta para ela, que eu sei um pouquinho, né, não sou lá uma taróloga, mas eu sei um pouquinho de tarô. Ela, de vez em quando ela pede para eu ler a carta para ela. Aí ela tava lá com uns probleminhas e aí eu dei passagem para um dos meus guardiões para falar com ela, né? Mas assim, não faço mais isso, sabe? Não me deu nenhum problema, porque minha irmã é uma santinha, minha irmã é um amor, é um anjinho encarnado. Então não me deu problema nenhum. Mas assim, foi a única vez, não faço isso daí mais, porque eu tenho que ter muita responsabilidade com isso. E porque a minha irmã é um anjinho, mas ela vive no meio de outras pessoas, né? E outra, assim, agora, acender vela para outras pessoas que estão com problemas, vizinhos, amigos, pessoas conhecidos, não, de jeito nenhum. Chamar a pessoa para vir na minha casa para tomar passe, para pedir para chamar um guardião meu para incorporar, para passar alguma mensagem para a pessoa, também não, tá? Porque aí, quando a pessoa vem, ela não vem sozinha. Quando uma pessoa que está com problema, ela também tem todas as companhias espirituais dela. Então, se você chama a pessoa, você vai mexer. Se você chama a pessoa e começa ali a querer tratar a pessoa, você vai mexer. Nem sempre, mas você pode estar mexendo num cacho de abelha, tá? Depois vai sobrar picada para todo lado. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Não vou dar nome nem nada, mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiz uma vez e eu acho que eu me ferrei. Isso faz muitos anos, eu não ainda nem sabia que eu era média de incorporação, mas eu fiz isso uma vez. Tinha uma conhecida, uma pessoa amiga, que ela estava com um problema de saúde e que nunca se resolvia. Ia no médico, nunca se resolvia. E inclusive ela tinha até marcado uma cirurgia e ainda não tinha dado certo dela fazer a cirurgia com aquele problema, eu via ela com aquele problema. E aí um dia ela estava em casa e eu peguei e resolvi dar uma passe nela. Fiz um trabalho de energização, polarização, né, com as mãos, trabalhar a energia, as polaridades yin yang dela, e fiz aquele trabalho. E olha, depois que eu fiz aquilo para ela, o problema dela foi resolvido rapidinho ela conseguiu fazer a cirurgia, se recuperou, ficou bem. E eu apresentei um problema. E olha, eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu comecei a ter um problema de saúde parecido, não era igual, mas era na mesma região que ela tinha problema, parecido com o problema dela. Depois de um bom tempo, não foi assim uma coisa rápida não, depois de alguns anos, eu fiquei com um problema assim, eu nunca tive nada. Inclusive depois eu tive até que fazer uma cirurgia. Eu fiquei pensando, gente, eu captei alguma energia ali. Bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas aquilo me deu, sabe, foi um alerta para mim, foi um alerta. Mas pode acontecer de você não ter o preparo ainda, você tem amor, você tem que ajudar, você tem fé, mas você não tem ainda uma autoproteção, você tem pontos fracos em você, no seu mental, na sua personalidade, no seu emocional, e você pode, sabe, você pode atrair para você a energia pesada da outra pessoa, ou que às vezes nem é dela, de alguma companhia espiritual dela para você. Então tem que ter muito cuidado com isso daí, para fazer trabalho de desobsessão, abrir caminho das pessoas, a pessoa está com o caminho fechado, cura. Olha, não, isso daí não se faz sozinho, tá? A não ser nossos filhos, que a gente reza os nossos filhos, põe a posição de mão, abençoa nossos filhos, faz oração para nossos filhos, que a gente está convivendo o tempo todo ali, principalmente nossos filhos jovens, né? Crianças, jovens.
Até filhos, por exemplo, pessoas que têm filhos problemáticos, que saem por aí, vai cair nas noitadas, nas baladas da vida, e bebe, fuma e anda com as companhias estranhas. Esse filho, apesar de ser fruto, né, do seu amor, né, no caso das mães, é fruto do seu ventre, mas é um ser independente e já está criando todo um grupo de amizades espirituais que não tem nada a ver com você. Então você tem que tomar cuidado também. A gente tem que usar a nossa razão. Não basta ser só coração, nós temos que usar a nossa razão pra gente se proteger e poder ajudar o outro. Porque se a gente ficar mal, a pessoa tá mal, a gente ficar mal também, então a gente não vai poder ajudar ninguém desse jeito. Pessoas que têm problemas, que estão passando por problemas emocionais, problemas sentimental, problemas de saúde, elas têm que ser tratadas em locais especiais. Se é um problema de saúde, tem lá o médico, tem o posto de saúde. Se o problema de saúde não for só físico, for também espiritual, de energia, então ela também tem que fazer um acompanhamento no núcleo espírita ou num terreiro, um local que faça trabalho de cura, que tem lá um grupo de espíritos e um grupo, uma corrente mediúnica que vai fazer direitinho o trabalho ali, um ajuda o outro, cria todo aquele campo de energia, aí tem mais segurança para todos ali. Não queira fazer sozinho, não queira dar um passo maior que a perna. Você tem que cuidar de você mesmo, de você, da sua energia, daquilo que você atraiu para você, daquelas entidades que você atraiu para você, mesmo que não sejam lá tão positivas, mas os seus guias que cuidam de você vão te ajudar. É algo seu, né? Mas não queira carregar a sacola, a mala sem alça e sem rodinhas de outra pessoa, tá bom? Então assim, dá pra fazer sim, tá? Dá pra trabalhar em casa sim, com você mesmo, fazer seu desenvolvimento mediúnico com você mesmo, mas assim, com responsabilidade. Você é uma pessoa que está acostumado a olhar para você mesmo, avaliar seu campo mental, avaliar aí o seu ego, se o seu ego está andando no caminho direitinho, se você está controlando esse ego aí danado, como está o seu moral, o seu espiritual, os seus sentimentos, tá? Você tem que fazer toda essa avaliação para você saber qual é o seu nível. E para você, fazendo esse trabalho, você ganha o respeito, ganha a cooperação bem de perto dos seus mentores, que vão te ajudar, vão te inspirar também na hora de você fazer o seu desenvolvimento mediúnico e também fazer a sua proteção. E você, como você está numa vibração boa, você vai sentir quando chega algum intruso, tá? Sabe o que eu tô falando, né? Um mal intencionado chega querendo aí te dar o golpe, né? Você não vai estar assim 100% livre ainda de levar uma rasteira, mas se você levar uma rasteira, você vai cair de pé. Você não vai rolar ribanceira abaixo, né? Não cair no buraco. Você vai titubear, vai dar uma escorregada, cair, né? Bater com o pum-pum no chão, mas aí vem seus guias rapidinho, vem te levanta. Você não vai cometer grandes erros, não vai se envolver em grandes problemas, tá bom? Então é isso, eu acho que nossa, olha, não adianta, gente. Quando é para explicar sobre algum tema assim, eu não tem jeito de fazer o vídeo mais curto, porque eu gosto de explicar e eu fico dando uma aulinha aqui para vocês, né? Então, olha, gente, por favor, olha, se vocês gostaram, acharam que foi útil a explicação que eu dei, deixe uma curtida, deixe um comentário, deixe ideias também, façam perguntas, sugestões de temas para eu estar conversando aqui com vocês. Deixe aí qualquer comentáriozinho, nem que seja que nem um coraçãozinho, porque isso ajuda o canal a seguir em frente, a ter mais visualização. O YouTube enxerga, o algoritmo aí do YouTube percebe que o vídeo tem algum valor, então ele vai
mandando aí pra rede, tá bom? Então é isso, até o próximo. Ah, e tem que continuar lendo o livro pra vocês. Tá aqui do lado. Cadê? Eu peguei ele aqui agora há pouco. Tá aqui. Ainda vou ver se eu, ó. Tá aqui, ó. Eu não esqueci não. Eu ainda vou fazer, ainda hoje, eu vou fazer continuação. O vídeo 2 da leitura aqui, tá? Beijinho pra vocês e até o próximo.